Nunca se produziu tanto, academicamente falando. Nunca se produziu cientificamente nesse espectro com essa velocidade como a avaliação física, ou a educação física, desculpem, tem produzido nesses últimos anos. Mas por que existe esse abismo, esse distanciamento, essa falta de confiança na importância da educação física muitas vezes? E melhor colocando, porque talvez o profissional de educação física não possa já hoje estar gozando de uma posição um pouco mais cômoda e confortável a nível de fidedignidade do que possui. Essa semana eu recebi uma notícia e que a Sociedade Brasileira de Cardiologia, com o amparo da Escola de Ciências Médicas da Unicamp, estava realizando uma pesquisa e estudo sobre a prevalência da síndrome metabólica na população brasileira. Até aí, nenhuma novidade. O que chamou a atenção nesta notícia foi que a maior parte dos dados que são concentrados nessa pesquisa vem de consultórios médicos cardiológicos. Mas não denota-se ali a participação de nenhuma entidade que tenha à sua disposição também pessoas não doentes que estejam disponíveis e interessadas. Não denota a participação de nenhuma empresa da área de fitness ou a área de educação física explicitamente. Não denota. Por quê? Essa observação não tem caráter sindicalista ou não é uma reclamação de cadê o meu queijo. Não. Eu quero falar de uma coisa mais importante em relação a isso para você. Novamente, a história está sendo escrita. Novamente, novos valores estão sendo gerados para a sociedade brasileira. E não estão sendo com a nossa participação. Por que será que o corpo médico não buscou a transdisciplinaridade para um evento como esse? Não me venha com aquele questionamento que diz aquela resposta mito que diz que a área médica não se envolve com as demais áreas. Isso é só um mito. No fundo, cada um de nós sabe o porquê. O cerne dessa pesquisa é apenas coletar perímetro abdominal, ou perímetro da cintura abdominal, que é a medida feita simplesmente com uma fita métrica ao redor desse ponto anatômico. Exatamente esse sentimento toma conta de mim como toma conta de você. Por quê? A história está sendo escrita e não fazemos parte dela. Quando o valor desse investimento retornar, qual é o direito de questionarmos e solicitarmos a nossa parcela? E finalmente pensando na informação. A informação que hoje corre a velocidades digitais e que se acumulam de maneira enorme na vida de todas aquelas pessoas que são aquelas pessoas que nós trabalhamos para, aquela mesma sociedade da qual nós queremos provar valor. Essas pessoas, todas e qualquer uma dessas pessoas hoje, reúnem informações, mesmo de forma distorcida, que criam para ela uma condição de ter juízo sobre aquilo que está acontecendo e como caminha o processo da atividade física. Ora, então, você claramente está colocado hoje numa situação, e nós sabemos que vocês estão faccionados entre aquelas pessoas que dizem sim à avaliação física e aquelas pessoas que dizem não à avaliação física. Aquelas que dizem sim, dizem com uma fé rigorosa, despreocupada, que tudo o que provém de um processo científico é verdade. A vocês eu digo, levantem esse véu de cunho acadêmico. Abram os teus olhos e vejam além das possibilidades que são oferecidas apenas pela indução de novas pesquisas. Lembrem-se que a sua participação, que a sua ação transforma esses mesmos processos. Mesmo porque um dia a comunidade científica achou que a Terra era plana. Aqueles que disseram não à avaliação física não perceberam de um detalhe extremamente importante.
Não se perceberam que, quer queiram ou não, vocês avaliam também o tempo todo? Porque mesmo sem perceber, discursos como: eu percebo que você hoje está bem melhor do que você estava quando iniciou seus treinamentos. Ou então, hoje você realizou essa tarefa com muito mais facilidade. Ou então, eu já percebi que você está chegando próximo à meta que você havia traçado. O que é isso senão avaliar? Então a vocês eu digo: qual é o medo da avaliação física? Qual é a rejeição da avaliação física? É a insegurança de que possa existir a modelagem matemática de alguma coisa que é aplicável no dia a dia? É o medo da má interpretação e da indução errada por todas as informações obtidas? De uma coisa eu tenho certeza: se você parar para refletir um pouco e entender que a avaliação física é o processo de visão global, é a grande lente que traz a você o detalhe da cena, você vai perceber que qualquer dos seus argumentos não se sustenta frente à possibilidade de trazer um processo transparente e concreto na evolução do seu semelhante. Parabéns, professor de Educação Física, pelo seu dia. Parabéns, colega. Lembre-se e nunca se esqueça: você até pode optar por não fazer a avaliação física, mas nunca se esqueça que, mesmo assim, o seu cliente sempre vai estar avaliando você. O que me tranquiliza é que tudo que existe com uma precisão absoluta. O que for o tamanho de uma cabeça de alfinete não transborda nem uma fração de milímetro além do tamanho da cabeça de um alfinete. Tudo que existe é de uma grande exatidão. Pena é que a maior parte do que existe com essa exatidão nos é tecnicamente invisível. O bom é que a verdade chega a nós como um sentido secreto das coisas. E nós terminamos adivinhando, confusos, a perfeição.